é nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo de número 26. Acompanhe, por favor, a leitura. E se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, não tem problema nenhum. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tome o seu assento, por favor. Graças a Deus. Que privilégio poder fazer uso do microfone nesta noite. E com muito carinho eu quero dar só uma dica para os irmãos. Receba com muito carinho isso aqui que eu vou lhe dizer. Quando nós temos potência e qualidade, nós optamos sempre pela qualidade. E nós temos aqui um equipamento de som muito potente e que nos oferece muita qualidade. Então optemos pela qualidade ao invés da potência. A igreja ela tem que ser um ambiente onde a gente se sinta agradável. A música, o som aos nossos ouvidos tem que ser agradável. Quando a potência é muito forte, irmãos, desculpem, eu estou ficando velho, dá vontade de esperar e sair para depois voltar para o culto. Mas é só uma dica e eu a dou com muito carinho. Nós temos nesse texto que nós acabamos de ler e que foi escolhido, não pelos nossos irmãos que estão na condução desse culto, mas acredito que orientados pelo Espírito Santo de Deus, a trazer esta palavra para nós, para que possamos meditar nela durante algumas quintas-feiras. E por que não meditar nela durante todos os dias, que nos é uma palavra proveitosa? O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele vai falar do gemido da igreja. Ele fala que o povo está gemendo, mas para esse gemido o Senhor ele nos apresenta, o apóstolo Paulo nos apresenta a solução de que em meio a todas as perseguições nós podemos confiar no Senhor, podemos ter a certeza de que Deus ele está sempre presente ouvindo o nosso clamor por causa das perseguições. Agora ele apresenta um outro gemido, que é o gemido do Espírito Santo. E é interessante nós observarmos o que ele nos revela nesse versículo 26. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo 26 é que nós somos fracos. Pastor, mas o senhor vem no culto falar isso para nós? Mas é a Bíblia quem está dizendo. É a Bíblia quem está nos mostrando isso aqui. O versículo, Paulo está dizendo aqui, de maneira que também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos fracos e essa nossa fraqueza, ela nos leva e nos deixa impossibilitados de orar como nós deveríamos orar. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Isso faz parte da personalidade de cada pessoa. Em algum momento nós nos sentimos frágeis, nos sentimos inabilitados a uma oração. E uma outra coisa que nos faz nos sentir assim, é por não sabermos o que vai acontecer daqui a pouco. O fato de nós não sabermos o que vai acontecer amanhã, nos torna fracos em relação, e esta fraqueza que ela está muito mais relacionada a isso,
a não termos a compreensão exata, verdadeira da vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Se nós temos um missionário que está em algum país que passando por perseguição, e recebemos uma mensagem, hoje é muito rápido, o missionário está lá na Índia, de repente chega uma mensagem, um pedido de oração no nosso WhatsApp, por causa da perseguição, e o missionário está sendo preso, prestes a morrer, e aí está pedindo oração. O que nós vamos fazer ao receber esta mensagem? Nós vamos orar por este missionário. Mas você quer ver uma coisa? A nossa oração, ela será: Senhor, livra o missionário da morte. É ou não é, pastores? A primeira oração que nós vamos fazer é essa. E se Deus estiver querendo usar esse missionário como mártir para que o evangelho cresça, escuta uma coisa, entenda uma coisa aqui que eu quero que você saia daqui sabendo. Enquanto houve tempo de perseguição na igreja, a igreja foi o período de maior crescimento que ela viveu. O apóstolo Pedro estava passando por perseguições, o apóstolo Paulo, e quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. Se houvesse pessoas na época da igreja primitiva que orassem como nós oramos, e havia na verdade, mas se o Espírito Santo já não atuasse na vida dessas pessoas, talvez como intercessor, talvez nós não estaríamos aqui hoje, porque a nossa oração seria: Senhor, livra Paulo, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra João, livra Tiago, livra André, e todos esses homens morreram por causa do Evangelho. Nós não sabemos orar porque não sabemos de fato qual é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para essas pessoas e os pedidos, nós temos a tendência de sermos muito misericordiosos quando se trata de algum assunto que chega ao extremo desta forma. Nós não queremos que alguém chore, nós não queremos que alguém padeça. Ah, irmãos, Deus sabe o quanto nós oramos aqui pela Juliana, esposa do irmão Alecides. Eu fui líder de jovem. Eu lembro um dia que a Juliana chegou aqui nesta igreja. Eu era líder de jovens aqui. Ela tinha 15 anos. Me lembro como se fosse hoje, pastor. Nós estávamos ali fora. A Juliana chegou e disse assim, procurou pelo Samuel, que era um jovem que nós tínhamos aqui. Falou: quem é o líder? Falou: é aquele ali. Ela foi até mim e disse: eu quero vir para esta igreja, mas eu não quero participar do grupo de adolescentes, eu quero ir para a juventude. Eu disse a ela: você é muito bem-vinda em nosso meio. E nós tínhamos um relacionamento muito próximo. E quando nós soubemos do que ela foi internada, irmãos, nós orávamos todos os dias. Nós intercedíamos, eu ligava para ela, perguntava como está. Antes dela entrar para ser entubada, eu falei com ela e disse para ela: vai dar tudo certo, nós estamos, a igreja está orando. Não deu, irmãos, do jeito que eu e que você queria. Eu estou falando isso aqui para que você entenda que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Aí a gente olha, é uma tragédia, é muito triste para a família. Ninguém quer ver o próximo chorar. Eu não quero que você passe por algum momento de tristeza. Eu não quero que você chore, não quero. Então sempre que eu puder, eu vou orar e falar assim: Senhor, livra-o.
teu filho, a tua filha dessa situação, eu vou orar por você. Mas de fato eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu oro pelos meus filhos todos os dias, eu oro pela minha casa, eu peço ao Senhor para que Ele, e uma das minhas orações eu vou confessar para vocês, eu estava falando para um pastor ontem, uma das minhas orações é que Deus não permita que eu venha sepultar um dos meus filhos. Irmãos, Deus sabe o quanto eu peço isso, eu não quero. E por mais que eu olhe para um pai que esteja passando por alguma situação assim, e eu diga para ele, eu imagino o que você está passando, eu não tenho ideia, e no fundo do meu coração eu não quero ter esse sentimento, eu não quero experimentar esse sentimento. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Os planos de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vontade. Você já pensou se Deus fizesse exatamente aquilo que nós pedimos que Ele faça? Eu me lembro agora dos discípulos. Jesus estava querendo ir para Jerusalém, lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, leia depois. Jesus teme em retornar para Jerusalém, ele pede aos discípulos que vá adiante e prepare um lugar para que ele pudesse repousar, para que eles pudessem repousar. Chegando no local, o dono percebe a feição e a fisionomia deles, veem que eles são de Jerusalém e rejeitam por ser um samaritano. Digo, não, aqui não tem lugar para vocês. Sabe qual é a atitude dos discípulos? Tiago estava no meio. Sabe o que é que eles fizeram? Eles foram até Jesus e falou: Jesus, o Senhor quer que nós oremos como orou Elias e invoque fogo do céu e mate esse povo tudinho aqui agora? Jesus olha para eles e fala assim: claro que não. Eu não vim aqui para matar, para destruir. Eu vim para resgatar todo aquele que está perdido. A vontade dos discípulos era de mandar matar. Senhor, eu vou orar. Olha só, arrogância. Por isso que nós, como intercessores, precisamos ter a humildade para conhecermos a vontade de Deus. Olha a arrogância, chegar para Jesus e falar: Senhor Jesus, Tu queres que eu ore agora para cair fogo do céu e mate todos esses aí? Não era a vontade de Jesus que isso acontecesse. As religiões místicas estão dizendo que há uma divindade dentro de cada ser humano, a parte de Deus. Todo ser humano, qualquer pessoa que você encontrar aí na rua, qualquer pessoa, é ser humano. As religiões místicas estão dizendo que dentro dessas pessoas existe um Deus, uma divindade que precisa ser libertado. Só por aí nós entendemos que esse Deus é fraquinho, porque ele precisa ser libertado. Ele precisa ser acordado dentro do ser humano. E nós estamos aqui nesta noite invocando e servindo a um Deus que liberta o homem da sua escravidão, que resgata o homem da podridão do pecado e coloca ele assentado num lugar como esse aqui para adorar e cantar, dizendo: livre estou pelo poder do sangue. Esse Jesus que depois que
que nós o reconhecemos como Senhor, entra dentro do nosso ser e nos orienta e nos dá o Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito de luz que nos mostra o caminho. Essa força, a parte de Deus, ela não é divina. Nenhum homem pode nada a parte de Deus, ou distante de Deus, sem a ajuda de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. O moço procurou Jesus uma vez e falou para ele: Senhor, o que devo, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Todo arrogantezinho, sabe? Achando que era o máximo. Jesus dá algumas orientações para ele do Antigo Testamento. Mas no final Jesus fala uma coisa muito que foi na ferida do coração daquele homem. Depois que Jesus orienta, ele diz assim: mas tudo isso aí eu já faço, eu já pratico. Como quem diz assim: isso aí para mim é um tiro de letra, estou prontinho para ir para o céu. E notem lá no texto, depois que os discípulos estão olhando, estão de boca aberta, quando ele diz assim: tudo isso eu já faço. Mas aí Jesus toca na ferida daquele homem e diz assim: vende tudo que você tem e compartilha com os pobres. Aquele moço saiu da presença de Jesus, porque não era ir para o céu que ele queria. O que ele queria era receber elogios e mostrar o que ele fazia. Jesus quebrou ele no meio. Quando ele sai, o texto vai dizer, Marcos capítulo 4, se eu não estou enganado, Jesus vai dizer para os discípulos, na verdade o texto vai dizer assim: os discípulos ficaram espantados ali, porque eles começaram a pensar em seus corações: se ele não entra no céu, quem é que entra então? Se ele faz com esse currículo aí, fazendo tudo isso, se ele não entra no céu, quem é que entra então? Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: para o homem isto é impossível, mas para Deus ei, Jesus está falando assim: olha, o homem com seus bons feitos, pelos seus méritos, não pode se salvar, ou não pode salvar a si mesmo, porque quem salva é Deus. Jonas, tendo uma revelação acerca disso, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Só Deus pode salvar. Oh, graças a Deus. Temos fraquezas, nós somos fracos. Esse texto nos revela isso. E além disso, sabe o que ele nos revela também? É que nós não sabemos orar. Paulo está dizendo isso aqui. Agora, o fato de somos fracos porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus. Você já parou para pensar hoje? Se não fez, faça agora. A quantidade de vezes durante esse dia que nós, de alguma maneira, nos distanciamos de Deus, que seja por atitudes, que seja por pensamentos.
Você já imaginou? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia, irmãos, ela não nos permite olharmos para a fraqueza das outras pessoas. A Bíblia não me deixa olhar para a sua fraqueza, sabe por quê? Porque quando eu olho para ela, ela mostra a minha fraqueza. E o meu pecado, ele pode ser diferente do seu, o seu pode ser diferente do irmão, o do irmão é diferente do da irmã, mas todos nós temos pecado. E Jesus uma vez estava assentado e chegaram com uma mulher, lançaram essa mulher aos pés de Jesus e disseram: olha, foi pega em adultério e ela deve morrer pela lei de Moisés. Essa lei, pelos romanos, ela havia sido banida. Não poderia mais haver execução por apedrejamento. Se Jesus diz assim, então cumpra a lei, Jesus seria pego nessa falha. Mas aí Jesus está ali naquele momento, ele olha para aquelas pessoas e fala assim: olha, qualquer um de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que, começando dos mais velhos, foram se retirando um após o outro. Sabe o que é isso? É porque se eu olhar para mim, sabe o que Jesus fez? Uma coisa muito simples ali, irmãos. Jesus só fez com que as pessoas olhassem para dentro de si e percebessem que os seus pecados não eram menores do que o pecado daquela mulher. Foi só isso, sim. Jesus era extraordinário. Eu estava conversando com um colega no serviço hoje, ele falava: rapaz, Jesus tinha umas coisas, e isso que eu estou contando é justamente uma das coisas brilhantes que Jesus falava. Talvez um de nós falasse: não, me dá um tempo aqui que eu vou pensar o que é que eu falo para vocês. Mas Jesus, assim, pastor, falava assim: não, se você não tem pecado, então atire a pedra. Porque se você olhar para dentro de você, ao invés de atirar a pedra, você vai ajoelhar aqui para ser apedrejado. Se você for honesto o suficiente, você vai se ajoelhar para ser apedrejado. E quando eu olho para mim, para dentro de mim, para as minhas falhas, eu sou incapaz de olhar para as suas falhas. É isso que Jesus nos ensina. É por isso que nós precisamos, nós não sabemos orar. Nós não sabemos. Somos tão fracos, porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com Deus. Não conseguimos. Vira e mexe, nós somos pegos em alguma falha. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, lá do versículo 18 até o versículo 21, ele vai dizer assim: somos tão fracos, que o bem que queremos não praticamos, mas o mal que odiamos, irmão, esse nós fazemos. Quem não ama o bem aqui, se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Alguém aqui não ama o bem? Todos aqui amam o bem? Dá um sinal para mim. Todos amam o bem? É uma verdade. Está aqui, está registrado o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas aquilo que amamos, às vezes não conseguimos praticar. Mas o mal que odiamos, que nos distancia do Senhor, muitas vezes somos pegos praticando. Nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir a um caminho de intercessão. Nosso maior problema não está em nossas fraquezas, mas
mas está no nosso distanciamento de Deus. Nós somos fracos, e o que fazer? Precisamos nos aproximar cada dia mais do Senhor. Se aproxime, vai chegando perto dEle, vai chegando, porque Ele é quem te fortalece. O salmista, ele olha e fala assim: olha, alguns colocam a sua esperança, a sua força em carros, outros colocam a sua esperança em cavalos, mas nós aqui nesta noite faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, nos aproximaremos dEle, porque Ele é a nossa alegria, é a nossa força. Nossa falta de habilidade na oração não é apenas uma ilustração da fraqueza do crente, mas também a explicação da fraqueza. Você não é fraco porque você não tem habilidade para orar. Porque essa falta de habilidade, ela apenas ilustra a nossa fraqueza. Nós somos fracos porque não oramos como convém. Nós precisamos aprender com Jesus todos os dias. Jesus estava passando pelo momento de aflição em seu coração, e vocês estão cansados de ouvir aqui dizer que Jesus era 100% homem, 100% Deus. O 100% homem um dia orou dizendo assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Ele dizia: Senhor, eu não vou conseguir, afasta de mim esse cálice. Não me permita passar por isso. Nós precisamos aprender com Jesus, porque tem muitas situações que nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, não permita que isso aconteça. Essa é a primeira parte da oração, e essa nós sabemos. Senhor, livra o teu filho, livra a tua filha. Não permita que isso aconteça. Afasta, Senhor, esse mal. Essa parte nós sabemos e oramos bonito, oramos bem. O que nós precisamos aprender é: todavia, seja feita a tua vontade. Orando por cada coisa. Eu fico com vergonha às vezes de algumas coisas que eu ouço e vejo nas redes sociais. Tem gente orando por tanta coisa, irmãos. E você vê tudo nessas orações, menos Deus. Você quer ser um intercessor eficaz? Permita que Deus seja as palavras de suas orações. Vamos seguir. Se o texto mostra que nós temos fraqueza, e ainda parece que vai piorando as coisas, porque ele diz assim: vocês são fracos e não sabem orar. Como é que eu vou para casa hoje com uma mensagem dessa? Primeiro tópico: vocês são fracos. Segundo tópico: vocês não sabem orar. Está tudo dentro do versículo 26 aqui.
Mas há uma coisa maravilhosa para as nossas vidas. A Bíblia diz que em nossa fraqueza, em meio à nossa fraqueza, em meio a uma multidão de gente que não sabe orar, o Espírito do Senhor nos assiste diante de Deus. Sabe qual é a nossa sorte, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite. E a Bíblia diz que nós oramos e pedimos muitas coisas e não recebemos porque pedimos mal. Ei, talvez o pastor, alguns irmãos aqui já tenham lido ou conhecem esse livro. O pastor Novaes, talvez conheça. Pelo menos de ouvir falar. Talvez você não tenha lido, mas quem é da década de 90, talvez o pastor Tarcísio, ele lembraria desse livro, ou pelo menos dos comentários. A Quarta Dimensão, escrita por Paul Yong-Chu, hoje é David Yong-Chu. E ele fala acerca de pedidos que se deveriam fazer. Irmãos, eu não compraria um livro daquele, foi um best-seller na época, eu não compraria um livro daquele, nem digo que você compre hoje. Ele traz algumas especificações de oração, mas ele tem livros muito bons de oração, como por exemplo, O Poder da Oração. Se eu não me engano, eu tenho esse livro lá em casa, eu já o li. O Poder da Oração. E no Poder da Oração, ele nesse livro, eu me lembro ele dá o testemunho que ele estava de uma mulher que entrava dentro da igreja e ela fez um propósito de 6 meses. Olha só, irmãos, olha o propósito que a pessoa faz. A mãe entra, dobra os seus joelhos e diz assim: Senhor, eu vou orar 6 meses para que o Senhor salve a minha filha. Eu não vou orar por outra coisa, mas nesses 6 meses eu quero que o Senhor salve a minha filha. E essa mãe começou, irmãos, começou a orar. Passou o primeiro mês, o segundo, o terceiro mês, a filha nada de vir para a igreja. Passou o quarto, quinto mês, nada. Chegou o 6º mês, último dia, para completar o 6º mês, ela dobrou os seus joelhos no mesmo lugar, no culto de oração, e disse: Senhor, eu não oro mais para o Senhor salvar a minha filha. Sabe o que eu gosto de Deus? É porque Deus revela a sua vontade a seu povo. Quando aquela mulher estava orando e disse: Senhor, não oro mais para o Senhor salvar a minha filha, tinha uma irmã bênção naquela igreja. Deus levanta aquela mulher e vai até aquela que estava orando, bota a mão na cabeça dela e diz assim: minha filha, continue orando pela tua, porque enquanto você está orando, eu estou livrando a sua filha de todo mal e estou preservando a vida dela. Você acha que milagre é só a pessoa vir e dobrar os joelhos aqui? Não, esse é um milagre maior. Mas enquanto você está orando, a pessoa está viva, a pessoa está sendo preservada. Deus está ouvindo as suas orações e tem trabalhado na vida desta pessoa. Continue orando por esta pessoa. É a vontade de Deus, irmãos. A Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas, o propósito nos céus e na terra. William Barclay, um comentarista, um escritor. Esse aqui, irmãos, é tão bom, os irmãos que pregam, que estudam a Bíblia. Se você colocar lá no Google lá, e talvez você já conheça, mas alguém talvez não conheça. Se você digitar lá William Barclay, comentário
de Romanos, vai aparecer o comentário da carta de Romanos todinha, em PDF para você estudar. Nós estamos estudando Marcos, na escola bíblica dominical. Se você abrir e colocar lá, William Barclay, comentário de Marcos, vai aparecer o comentário de Marcos. Seja um bom aluno e um bom leitor, e saiba filtrar as coisas. William Barclay, ele diz acerca do capítulo 8, que a oração é algo divino em nós. Ninguém ora se não for impelido pelo Espírito Santo. A oração é algo divino em nós, embora nós não saibamos, mas o Espírito que intercede, que habita em nós, nos motiva a orar. É algo divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Você consegue entender isso aqui? O divino em nós, pegando as nossas orações mal feitas e apresentando ao divino que está no céu sobre nós, fazendo uma intercessão por nós. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele pega as nossas orações e leva a Deus. Sabe por quê? Que as orações do Espírito Santo, ela é atendida e ela é perfeita, e porque o Espírito Santo é um intercessor eficaz, é porque ele conhece a vontade de Deus, sendo ele Deus. Aleluia! Nós precisaríamos de um bom tempo para falarmos sobre o Espírito Santo Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é alguém que vem aqui para alegrar o seu coração e ir embora, não é alguém que vem aqui para fazer você falar uma língua de... Não, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser honrado, ele é digno de receber glória a Deus e aleluia. O seu glória a Deus e aleluia deve ser direcionado ao Espírito Santo. Tem muita gente achando aí que o Espírito Santo é um faz-me rir, é um faz cosquinha. Espírito Santo, vem aqui agora e alegra o coração. Ei, você sai alegre de casa, aqui você manifesta a alegria que você está sentindo. Aleluia. Temos dois intercessores, no versículo 34 do capítulo 8. No versículo 34, olha o que diz aqui, ó. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você sabe o que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo à direita de Deus? Ele está intercedendo por mim e por você. E aí João apresenta esse Jesus aqui como o advogado e diz assim: filhinhos, não pequeis, não pequem, não deem lugar ao diabo, mas se pecares, lembrem de uma coisa: Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado, intercede pelas nossas causas. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Queremos pressionar a Deus. Oh, irmãos, quantas coisas ouvimos, quantas coisas lemos. Queremos pressionar a Deus com a urgência da nossa agenda. Senhor, é para hoje. Senhor, eu quero agora. Senhor, eu não aguento mais. Tá, pode haver uma verdade na sua oração, mas esses dias eu fiz uma postagem lá no meu Instagram. Eu estava lendo C.S. Lewis, e lá no serviço, ao ler algo,
me deu uma inspiração, Deus falou tão forte ao meu coração e diz assim, que quando Deus não muda as coisas pelas quais oramos, Deus muda aquele que ora. Eu falei, meu Deus, a gente precisa, é tão óbvio, é tão claro. Às vezes o que precisa de mudanças não são as coisas ou as pessoas que estão em nossa volta. Às vezes o que precisa de mudança somos nós. E quando Deus não muda a situação, Deus não muda as coisas, Deus muda aquele que ora. E eu espero que Deus mude cada um que ora aqui nessa noite, para que nós possamos orar de conformidade à vontade de Deus. Queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar a vontade de Deus, seja feita aqui na terra. A oração de Jesus é muito clara. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Agora nós, pela nossa urgência, nós queremos que a nossa vontade seja feita lá no céu. Senhor, está vendo aqui, ó? Ei, estou precisando disso aqui, ó, resolve logo. Há uns anos atrás, alguém estava dizendo nas suas ministrações que nós devemos colocar Deus no canto. Eu cansei de ouvir isso, eu já não aguentava mais. Misericórdia. Coloca Deus na parede, imprensa Deus aí na parede. Irmão, deixa de ser besta, não consegue imprensar nada. Você sabe uma outra palavra, irmãos, que nós usamos muito? Irmãos, olha, isso aqui é um culto e nós estamos falando da palavra, mas a palavra decretar, ela é para pessoas com autoridades de falar e a sua palavra não ser revogada. Quando Deus decreta algo, ninguém impede. Ele fala assim: olha, eu quando abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Está decretado. E nós podemos, em qualquer outro momento, nós podemos falar aqui sobre os decretos eternos de Deus. Deus manda e fala porque Ele é soberano. Tudo está debaixo da sua voz. Os céus e a terra foram criados pela sua palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Queremos, agora para nós finalizarmos, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza diante de Deus. Assistir, quando Paulo está dizendo aqui no versículo 26, o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O assistir aqui diante de Deus não é aquele que fica esperando, no sentido é que o Espírito toma sobre si a carga de cada um de nós. Não é aquele que fica olhando e esperando você clamar. O Espírito Santo não é esse, não é essa pessoa. Talvez você até conheça pessoas que estão te vendo no perrengue, está te vendo uma carga sobrepesada, mas enquanto você fala, não olhar e falar assim: você não está vendo que eu não dou conta de fazer isso aqui, você não vai me ajudar. Às vezes o pastor, isso acontece muito com o pastor, as pessoas não estão nem aí para o que tem que fazer na igreja. Nós estamos vendo o que tem que ser feito, mas se o pastor não chegar e falar assim: irmãos, me ajudem, ninguém toma uma iniciativa. E ainda assim, quando ele diz me ajudem, poucos aparecem e se manifestam. O Espírito Santo não é esse que assiste nessa situação. O Espírito Santo não espera você dizer assim: Senhor, eu não dou conta mais, Senhor, está pesado demais, Senhor, eu não consigo mais dar nenhum passo. Não, o Espírito Santo não é esse. O Espírito Santo é aquele que
nos assiste diante de Deus e diante das nossas necessidades, Ele toma sobre si a nossa carga e nos ajuda na caminhada. Ele nos socorre, mas sobretudo para nos aliviar, carregando todo o peso que está sobre os nossos ombros. Esse é aquele que nos assiste diante de Deus. Esse é aquele que intercede por nós. Fique sobre os seus pés, por favor. Graças a Deus. Oh glória. Foi mais ou menos essa chuva quando eu saí de casa. Alguém aqui sente necessidade de aprender a orar e acha que esta palavra falou ao seu coração nesta noite e que você precisa um pouquinho mais de Deus, eu gostaria de te convidar aqui à frente, que eu quero orar com você e quero orar por você. Só se você sentir, aliás, sentir não, só se Deus falou com você. Sentir, a gente sente muita coisa, mas quando Deus fala, nós somos intimados, ninguém resiste à voz dele. Se Deus falou conosco nesta noite, nós vamos reconhecer e vamos dizer assim nas nossas orações: Senhor, ensina-me a orar. Aleluia. Nesta oração, primeiro nós vamos pedir para aprendermos a orar. Depois que o Espírito nos ensinar, Ele vai nos direcionar a orarmos pelas enfermidades. E se você veio aqui para aprender a orar, você pode voltar para o seu lugar curado do mal e da enfermidade que você tem. Deus pode abrir uma porta para você nesta noite. Você pode chegar na sua casa nesta noite e receber uma boa notícia, aquilo que você estava esperando, porque Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Levante as suas mãos aos céus. Senhor Deus,